E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar hoje do... E o PT? Então solta a vinheta. Não tem vinheta porque o PT tirou a vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, vai dando likes, leaks aí, chega dando like, se não gostar, no final tu dá o dislike. Bota aí, ativa a sineta aí também para ficar recebendo sempre aí conteúdo duvidoso de qualidade, que é o nosso caso aqui. E cogite em ajudar o canal que menos cresce no Brasil, se inscrevendo, compartilhando. E se quiser, pode aqui o botão seja membro ou dar outros dinheiro pelo PicPay. Teve um comentário tipo assim, ele não pode pedir dinheiro, onde já se viu o canal, mal começa o vídeo, ele começa pedindo dinheiro. Então, dessa vez eu não tô pedindo com tanta efusividade. Me dá dinheiro. Então, gurizada, o que acontece? Eu vou falar um pouco sobre o PT em cima de uma crônica que eu li, bem legal, assim, bem interessante, que eu vou deixar linkada aqui, mas o título da crônica é Aos 40 anos, PT chega às eleições envelhecido, sem voto e sem rumo, tá? É do Ricardo Cociusso, que é um jornalista e colunista da UOL. Então aqui é uma proposta de coluna, né? Então, tô explicando uma coisa que é meio óbvia, mas assim, quando vocês forem ler alguma coisa da internet, gurizadinha, vocês têm que ver se é opinativo ou notícia. No caso aqui é opinativo, né? Que é opinativo e ele vai falar do fato do PT ter chegado aos 40 anos. Faz um apanhado um pouco da história do PT ali, e que é um partido, por exemplo, eu que sou de Porto Alegre, tá? Eu que sou de Porto Alegre, eu era muito novo na época das prefeituras do PT em Porto Alegre, mas eu me lembro das carreatas e do vermelho, das estrelas, que a cidade ela foi tomada mesmo, assim. E eu não necessariamente, eu morava, durante um tempo eu morei mais em zona periférica, e o PT super presente lá. Então, assim, o PT de fato ele fez o que os partidos de esquerda, assim, super gostariam, que dentro da esquerda é uma coisa que se critica o pessoal, que é essa coisa, tipo, tu vem da periferia, tu organiza a periferia, as lideranças comunitárias, etc, etc, e aquilo ali é o que vai formando a base do teu partido. Então, no caso aqui, falando de Porto Alegre, ele foi protagonista e foi muito forte aí durante a década de 90, início dos anos 2000. O PT era muito forte em Porto Alegre, tanto que tem o Fórum Social Mundial, que é aqui em Porto Alegre, tem o... Depois do Fórum Social Mundial, tem toda a política que aqui Porto Alegre fez do orçamento participativo, que eu acho uma coisa bem interessante, viu? Que o orçamento participativo basicamente é tu pegar um pouco do dinheiro da prefeitura e dar para as pessoas, né? Cada bairro, tipo, faz um cálculo ali por bairros, né? Pessoas do bairro X aqui vão receber tanto dinheiro, pessoas do bairro Y tanto. E essas pessoas decidem o que farão nos bairros dela. Vamos construir uma escola de futebol não, um campo de futebol, vamos pintar calçada, vamos, sabe? Que é o que mais perto se chegou aqui em Porto Alegre de uma coisa que eu até faz tempo que eu preciso fazer vídeo sobre isso, mas que a gente chama de democracia direta, tá? Mais perto, tá? O mais perto que chegou, tá? E daí o cara ele traz aqui nessa análise dele que ele falou que chegou à conclusão que o PT tá velho assistindo o programa produzido pelo partido nas redes sociais para celebrar os 75 anos do Lula, seu fundador e ainda principal liderança, né? Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque vocês têm que ler, tá? Mas o Lula ainda é a estrutura do PT. E ela acaba sendo a estrutura de um partido muito velho. E aqui a gente tem que entender um pouco como funcionam partidos. E daí meio que qualquer partido, né? Eles têm as suas disputas internas, né? Tipo, vamos disputar aqui tal corrente. Então, sabe, o PT tem correntes dentro né, dentro do fato de ser um partido de centro-esquerda, tem correntes que são mais moderadas, correntes que vão mais à esquerda, e eles ficam nessa disputa. O que acontece é que depois da presidência que o Lula ganha, início dos anos 2000 ali, tudo relativo ao partido gira em volta da figura do Lula. Então acaba sendo um partido que quem controla é aquele núcleo, né, o núcleo lulista que fala. Então tudo eles ficam em volta da figura do Lula. E a figura do Lula, se não houvesse acontecido tudo aquilo que o
Sérgio Moro, né? Não vou entrar aqui nas legalidades da coisa, mas assim, a figura do Lula também ficou desgastada. Ela está desgastada. Ela, muito por causa da idade do homem, o homem está com 75 anos, e muito também por uma quebra de esperança por pessoas da esquerda, né? Porque foi um partido aí que, pô, corrupto e tal. Ah, mas isso acontece, isso é realpolitik. Bom, a gente até poderia discutir isso, mas a questão é que a corrupção deles vazaram, né? Mas, né, além de tudo isso, é um partido que não empolga mais as massas, é um partido que ele sai da base. Daí recomendo um livro muito bom chamado A Mosca Azul, do Frei Beto, porque naquele livro o Frei Beto ele mostra claramente, tipo assim, ele, né, o PT ele tem uma ligação muito forte com essa galera mais à esquerda da igreja e tal. E daí nesse livro ele mostra quando eles ganham um poder, que o Frei Beto ele ia para Brasília sempre, ia para Brasília no e ficava acampado, né? Ficava se ferrando lá, etc. Agora ele vai para Brasília e fica no hotel 5 estrelas com champanhe. Isso tudo tá no livro da Mosca Azul, que ele daí o Frei Beto, a tese dele é o PT foi mordido pela mosca azul, que é a mosca do poder e tal. É interessante observar esse livro, foi escrito acho que em 2003, cara, 2004, e fazer um paralelo com hoje. Porque essas pessoas que antes realmente estavam na base, ajudando, foram pro núcleo do poder, na época que o PT ficou cacetada de anos aí, e não voltou para a base para formar mais militância. Então a gente tem, por parte do PT, um bando de velho. Né? Por exemplo, me digam aí uma figura nova, né? Um quadro que chama-se na política, quadro novo do PT. Não tem. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tanto não tem que o PT abriu mão para fazer a vice da chapa da Manuela. Mas em São Paulo não abriu mão, porque tal, não sei qual é o interesse do partido lá em São Paulo, naquele cara no tatu lá. Mas a ideia é o que? O PT, de fato, ele perde cada vez mais espaço na política, seja nas prefeituras, como deputados, vereadores também. E essa eleição aqui, ela é muito simbólica para o PT, porque assim, na eleição municipal de 2016, o PT perdeu 2/3 das prefeituras que ele tinha e só elegeu o prefeito de uma capital que foi lá no Acre, tá? Porque não houve essa renovação de lideranças. Então a gente está agora em 2020, de 2016 para cá não houve também. A tendência é que o PT se esvazie mais ainda. E daí fica a pergunta: vai haver um vácuo na oposição à direita, né? Cada vez mais havendo esse vácuo. Quem será que vai assumir, né? Do lado da direita, como eu já falei algumas vezes, eles estão se reorganizando politicamente, né? A gente está cada vez mais caracterizado por uma direita conservadora, por uma direita liberal, né? Cada vez mais vai ficar mais claro isso ao longo do tempo, e essas eleições municipais também vão dar o tom, né? Que a gente tem muito candidato do Livres, do Novo, né? Então também vai dar o tom do PSL, né? Só que a questão é quem é que vai surfar nesse vácuo do PT. Estou falando em termos municipais, porque no âmbito nacional é muito difícil que o PT largue o osso na eleição de 2022. Né? Ele não vai largar o osso porque com todas as agruras, com toda a desgraça do partido, nacionalmente ele ainda já parte de 20 e poucos por cento de voto, e isso é muito voto. Muito, muito, muito voto. Então, assim, tá na hora, né, da renovação na política por parte do PT. Eu acho que eles devem fazer essa visão também. Só que olha como funciona a política, por isso que política é uma coisa interessante de observar. Ao mesmo tempo que eles devem fazer a crítica, não, realmente, a gente precisa nos renovar, porque a gente precisa lançar novos quadros e tal. O líder do partido é um cara que tá aí desde que foi fundado, é o principal nome, e sem ele não vai conseguir uma série de coisas. Então fica esse imbróglio no PT, e que é um embrólio que acaba ferrando um pouco a esquerda, né? De modo geral. Eu sei que tem alguns liberais que acreditam, por exemplo, que o Jair Bolsonaro ajudou a ferrar um pouco a perspectiva liberal, tá? Porque todo o comportamento, o fato dele não ser liberal, mas o Paulo Guedes, ok, mas né, dentro do imaginário, há liberais que não gostam do Jair Bolsonaro e acham que ele é o mal mesmo nisso. Então isso também acontece com o PT, que gira-se em torno do PT, a esquerda, dizendo, olha, eles ainda têm força para
fazer a esquerda orbitar em volta deles, mas eles não já correspondem tanto quanto eles correspondiam, tá? Então esse vídeo aqui é mais uma análise, não se propõe a ter verdades absolutas e tal. Então escreva aqui embaixo qual é a opinião de vocês. Cogitem em dar um like aqui, se inscrever no canal, tá? E era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!